galera! Chegamos com mais um Joadcast, sejam muito bem-vindos. Tô aqui com Gabriel da hora, seja bem-vindo, Biel. E aí, o que você tem pra falar hoje pro Tudo bem? pessoal aí? E aí, galera, hoje eu vou pedir pra vocês, eu vou falar um pouco dos nossos patrocinadores, que somos nós mesmos. Você pode seguir lá no nosso Instagram, joad.oficial. Pode seguir nós também aqui no YouTube, curtir, compartilhar aí com seus amigos, compartilhar com todo mundo que você conhece aí. E caso você queira contribuir de alguma forma, pode chamar a gente lá no direct pelo Instagram, que a gente vai estar conversando com vocês. Qual que é o Acho nosso isso. Instagram? Nosso Instagram é joad.oficial, cara. Joad.oficial. Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem mandar uma mensagem, precisar de oração, Só mandar venham lá. conhecer a gente já falou nos últimos episódios aí, tem o endereço lá e tudo mais. E hoje a gente tá com quem, André? Venham nos conhecer, tá? Hoje a gente vai conhecer uma ilustre pessoa aqui. Uma ilustre difícil, hein? pessoa. Eu vou sair daqui agora. Seja muito bem-vindo, César da Hora. César da Hora, Prazer. que é irmão desse Prazer. meu amigo aqui. Quase não conhece, né? Nem conheço. Seja bem-vindo, Cezão, ao nosso Obrigado. podcast, o Joadcast. Pode. E aí eu já vou pedir pra você se apresentar pra galera. Quem que é o César? O que que o César faz da vida? E aí? Como é que é? Qual que é a história? É isso aí. Prazer, aqueles que me ouvem, que Deus esteja abençoando cada um. Meu nome é César, né? Eu congrego ali na Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga. E estou junto hoje com a Joad, né? Contando um pouquinho sobre mim, eu nasci no Ministério do Ipiranga, inclusive fui apresentado pelo pastor Alfredo Requidal, né, ali na sede. E ali congreguei até os 12 anos. Né? Até os 12 anos eu congreguei ali no Ipiranga, na sede, até que meu pai foi chamado para dirigir o Jardim Planalto. O Jardim Planalto fiquei até os meus 16 anos, mais ou menos. Depois voltei para a sede e fiquei até os meus 22, 23 anos e depois voltei para o Planalto de novo. E agora estou na sede de novo. Então essas Vai e idas volta, e vai e vindas foi volta. sede da e Jardim vida, né? Planalto, né? É, sempre um pé na sede e um e um no pé Planalto. em outra congregação. Não, outro pé no Planalto. É no Agora, Planalto, né? só que aí não vai ter terceira vez mais. 2 vezes acho que tá já tá certo, bom. Um tá é pouco, certo. 2 é bom, né? 3 já fica demais. Tá certo. Então você já aí teve uma convivência em uma congregação, né, com seu pai. Sim. Teve uma vez que seu pai também dirigiu a congregação do Continental, né? Mas na época você estava bastante Isso. envolvido ali no trabalho da sede, então você permaneceu com a gente, né? Isso. Mas beleza. E aí, Cezão, conta um pouco da sua história mesmo, tipo assim, sei lá, alguma coisa pode ser pessoal mesmo, ou até mesmo ministerial. A gente vê que você acompanhou seu pai em determinadas situações. Você, como filho de pastor, eu imagino que você tenha tido aí uma trajetória bastante atuante aí na obra do Senhor. Então conta um pouco dessa história, como que você já atuou, enfim, sei lá, você tá livre, o momento é seu, cara. Não, Conta pra falando gente. sobre um pouco da trajetória, né? Acompanhando meu pai nesse sentido, pela graça de Deus ele tem, né, um chamado pastoral e durante um tempo, com a permissão de Deus e a aprovação também do nosso pastor presidente, ele foi dirigir o Jardim Planalto, né? Então, na primeira vez, eu Quantos anos você tinha da primeira vez que você tinha foi por pra lá? volta de 12, 13 anos, a primeira vez. Biel era... O Eu que fui você com- tinha, Biel? Eu Gabriel tinha devia uns ter uns 4, 6 anos. 8 anos de diferença, tinha uns 4 anos. Um bebezinho. 4 anos. Eram bem crianças. O Matheus devia ter uns 8 anos, o Gabriel devia ter uns 4 para 5 anos. Então, a primeira vez que você saiu, você tinha 12. Tinha uns 12 anos, por 12 aí. anos, entrando ali na adolescência. Pré-adolescência, aquela fase meio Legal. rebelde até, né? Uhum. Não, jamais, que isso. Será que não? Vamos lá, e aí você foi pra lá? Então eu fui lá pro Planalto, né? Acompanhei meu pai. E até ali no Planalto foi o início de uma identidade que eu acabei entendendo como cristão. Foram experiências que eu tive de aprendizado. Foi um momento ou um período da minha vida que eu explorei um pouco mais até eu entender melhor qual era o meu chamado ou a vocação que Deus tinha para minha vida, né?
E ali ficamos durante 4 anos. E aí meu pai foi chamado para congregar na sede de volta, e eu voltei com meu pai também. Então, nesse momento, né, meu pai ficou, acho que por volta de uns 7 anos na sede, e eu fiquei ali na sede, e ele foi pro Continental. Só que eu não acompanhei ele, né. Só que e ele ficou no Continental, se não me engano, 2 anos, e depois ele foi pro Planalto. E e ele ficou 1 ano no Planalto, depois eu saí da sede e voltei com ele para o Planalto acompanhar ele, porque foi um momento da minha vida que um momento até difícil, porque eu sempre gostei de estar congregando junto com os meus pais, né. Só que como você disse até anteriormente, eu tinha um trabalho atuante, de certa forma, na sede, inclusive com a Joad. Então foi um período que eu tive bastante pensamentos, reflexões, conflitos, né, por querer estar junto ao meu pai. Então, eh, orei a Deus, se eu não me engano, quando eu estava na sede durante 2 ou 3 anos, orando a Deus, porque eu queria estar com o meu pai, porém eu também não queria abandonar o trabalho, ou deixar na mão o que eu vinha fazendo na sede, né. Então, quando Deus ele me deu esse direcionamento de voltar a acompanhar, eu acompanhei meu pai, então acompanho até hoje, né. Então até eu casar, isso é uma decisão que eu tive há uns 2 anos, até eu casar eu acompanho ele para onde ele for, né. A não ser que, se pelo ministério for chamado para outra cidade ou enfim, Que fique aí envolve uma mudança maior isso, da exatamente. vida, às vezes você tá trabalhando, então não consegue acompanhar fisicamente, né, Isso, então aí não vai rolar, mas fora isso você tá com seu pai aí isso. Até até casar, casar. né. É, que é pouco tempo, né, mas Ô, E, aí quando casar a maravilha. gente vê o que faz. Fala aí. e quando. Caramba, é ruim, né? Você tá entrevistando seu irmão. É Ele tá diferente. emocionado, gente, Tá ele em tá choque, emocionado. Mas tá nervoso. quando, por exemplo, você falou que você foi da sede até os 12 anos. Eu fui até os 4, então eu não lembro de nada praticamente. Eu lembro de muita pouca coisa. Mas quando você tava lá na sede, com 12 anos, você participava só das crianças? Ou você passou a ter mais trabalhos na igreja quando você foi pro Planalto e foi lá que você passou a ter outros tipos de trabalho, assim, com a Então, eu igreja? eu eu queria pegar um gancho nisso aí que o Bel falou mesmo. Você comentou que você foi com 12 anos para o Planalto, e ali, Sim, de fato, você começou, acho que eu acho que é natural, né, sim. até ali uns 11, 12 anos, a maioria das crianças, aquelas que crescem na igreja, mas elas estão ali participando das atividades com as crianças, então a gente já tem uma boa base, né. Sim, sim. Mas ali quando a gente vai para os adolescentes, é meio uma virada de chave, assim, algumas igrejas têm trabalhos, outras não. E aí você comentou que quando você vai para o Planalto como filho do pastor com 12 anos, foi ali que começou meio a moldar uma identidade em Isso. você, enfim, alguma coisa relacionada mais a propósito e chamado. Então, assim, nesses 4 anos que 4 você anos. ficou no Planalto, né? Tipo assim, você chegou de forma imediata, você já começou a se envolver nos trabalhos, mas você era mais um participante. Depois, nessa primeira passagem, você já teve alguma oportunidade de fazer alguns trabalhos, se Uhum. desenvolver, enfim. Como que foram esses 4 anos na sua primeira ida lá para a Primeira congregação? quando eu saí da sede, eu estava exatamente na transição, eh, das crianças para os adolescentes, né, então eu fiquei pouquíssimo tempo, no grupo de adolescentes, que a líder era a Janaína, na época, se não me engano. E aí fui para o Planalto. Então, no Planalto, o meu primeiro choque ali, falando sobre Produção aqui tá falando que ele tá velho. Faz não, um tempo. pouquinho, não, faz Janaína, mano, você é louco. daí não, faz pouquíssimo tempo. Desculpa te Não, mas Era a interromper. tia Martinha, líder do Day, eu acho. Eita, a Martinha era minha líder no D, faz tempo, galera. faz Mas um tempinho. beleza. Há pouco tempo, é que acontece, né, mas fazer o quê? Então, quando eu fui para o Planalto, eu já fui direto para os adolescentes, então nem cheguei a entrar nas crianças, né. E o primeiro choque que eu tive no Planalto, falando sobre a questão de moldar um pouco a identidade até a maturidade, foi porque no primeiro mês, se não me engano, eu já fui cobrado por ser o filho do pastor. Então, para mim foi algo novo, assim, sabe, ser visto pelas pessoas
com uma certa expectativa. E isso até um certo momento até me atrapalhou. Que a gente pode falar um pouco mais para frente, no sentido da minha vocação, né? De quando eu descobri. Mas foi um choque para mim essa cobrança. O filho do pastor tá bagunçando, por exemplo. E eu era um adolescente, né? De 12, 13 anos, que, assim como qualquer adolescente, está naquela fase de querer bagunçar, conversar, enfim. Então, ali a minha primeira passagem, o primeiro choque que eu tive foi esse, porque na sede, por mais que o meu pai ele era um obreiro, né, mas não havia essa cobrança porque não era o filho do pastor daquele local, enfim. Então, foi algo novo, assim, para mim, interessante. E dali eu comecei a tocar nos adolescentes, né, eu aprendi a tocar violão no Planalto, então eu toquei por volta de 3 anos, nos adolescentes do Planalto, e aprendi a tocar ali. Tive um grande professor chamado Tiago, não sei se ele está nos escutando, mas foi um aprendizado muito grande que eu tive com ele, porque foi o meu professor que me ensinou, mas ele não só me ensinava a tocar, mas ele me ensinou a como ser um músico cristão, né? Não buscando se vangloriar ou buscando se aparecer quando estiver tocando, mas ele me ensinou a tocar e aprender a ser humilde nesse sentido. E aí, independente do cargo, da posição que você está, né? Você ser humilde e assim, não buscar assim, o seu eu, né? Mas buscar que o nome de Deus seja glorificado. Então, eu aprendi muito com ele nesse sentido. E, enfim, e fui aluno da EBD no Planalto, né? Ali foi onde eu passei meus 4 anos. E quando eu saí da sede, eu era das crianças. E quando eu fui para o Planalto, eu já era da sala dos adolescentes. Então, foi onde eu tive bastante ensinamento, né? Junto com a minha maturidade de adolescência. Então, eu vivi essas duas fases. A primeira foi o choque de ser o filho do pastor, de ter essa cobrança. E a segunda foi como músico, né? Ser ativo nessa parte de ser músico lá nos adolescentes do Planalto. Legal. Então, nessa primeira passagem aí do Planalto, meio que você serviu onde tinha uma oportunidade ali, né? Sim, Mas na área musical, mas aquilo já te ajudou a, de certa forma, amadurecer em outras partes mesmo, a parte espiritual, a questão da responsabilidade, né? Eu sim, entendo que é o que você comentou. Eu acho que quando a gente muda ali das crianças para assistir o culto lá em cima e tal, sim, com os sim. adultos, e aí você já vai fazer parte de alguns grupos e tal. Eu acho que às vezes é diferente na hora de mudar essa chavinha, né? Sim. Então você tem uma responsabilidade diferente, querendo ou não, assim, você começa a ficar um pouco aí mais independente, né? É, Então, é, tipo, quando você era criança, você ia porque seu pai te levava isso. e ele te deixava no cultinho. Sim, sim. Então, quando você vai tocar, às vezes já dependia do quê? Você precisava, você estava aprendendo. É, Então, você tinha que ter aquela noção daquela responsabilidade que na sua casa você ia precisar estudar. exatamente. Você ia ter aula, você ia ter que pegar lá seu Sim, violãozinho, sei lá, quinta-feira à noite, vai pra igreja, porque eu tenho uma responsabilidade que eu preciso fazer a obra do Senhor. sim. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que muda. Não sei se tem os adolescentes aí ouvindo a gente, mas é isso, galera. É, Responsabilidade na obra do Senhor. No caso do César, começou com o violão, né? Começou no foi, grupo de música ali. foi. Fala aí, Biel, você tá louco É... aí pra falar? Louco pra perguntar, né? Tô respirando aqui. Não, e também além da questão de, assim, quando você muda para outra igreja e você é um adolescente, além de ter a cobrança de você ser um pouco de filho de pastor, eu já senti um pouco disso. Por mais que eu não acompanhei tanto meu pai quando eu tava já mais velho, mas só mais novo. Tem a questão das amizades, que, por exemplo, quando você tem amizade lá na sede, é diferente de você ter as amizades suas em Sim. outras Por quê? congregações. Por quê? Por Por quê? quê? Por que é Por quê? diferente? Porque é diferente? Por quê? Deixa ele Ah, completar. então, ó, eu vou falar por mim, eu não sei por Não, César. beleza. Não tem Mas certo e assim, errado. Eu tô perguntando por São quê. assim, experiências, né? assim, né? Na minha experiência, quando você não pode ter amizade demais só com uma pessoa só. Você não pode ser, tipo,
por exemplo, na sede eu tenho meus melhores amigos que eu saio direto e tal. Mas na congregação, Mais proximidade, mais agora na afinidade. congregação eu tenho que tentar ter o máximo de proximidade com, assim, geral, assim, ter uma proximidade, mais ou menos, por exemplo, eu tenho com um, tem essas diferenças, ter mais a proximidade com um e com outro, mas você tenta, generalizar e ter uma amizade legal com todo mundo. Mas você E acha isso mais por conta da questão de que vocês eram filho de pastor? Ou até pela congregação ser menor? Enfim, não sei. O às que que você vezes acha? também é porque como a congregação é menor e a maioria é família, eles sentem isso Hum. de ser mais unidos, assim, eu acho, né. Como a sede Hum. também é unida, tem família e tal, mas não é tipo aquela que tipo, todo mundo mora no mesmo bairro, todo mundo vê durante a semana direto, não tem essas coisas, eu acho, né. Mas aí o César que Eu diz penso aí. que Jogou, passou por mão, hein? jogou, agora veio pra mim. Não, mas a dificuldade na questão da amizade é mais a mudança de rotina, porque, assim como o Gabriel, eu também tinha os meus melhores amigos na sede, e quando você muda, isso aconteceu tanto da primeira vez quanto da segunda vez. Quando você muda para uma outra igreja, ou você acompanha seu pai, enfim, as pessoas mudam, né? Então são novas amizades que você tem que criar. E como às vezes a gente está acostumado com aquela outra rotina de que no sábado eu ia dormir na casa do meu amigo, ou enfim, ia fazer algum tipo de atividade, ia sair com ele, e por eu mudar de igreja, muda a minha rotina na forma de atuação também, porque ensaios são em horários diferentes, aulas são em horários diferentes, enfim. Então acaba que você sai menos com aqueles seus amigos da outra igreja e você está numa cultura nova em que as pessoas estão te conhecendo. Então, quando ocorre essa mudança, eu penso que a gente tem que ter bastante paciência e dar tempo ao tempo para que as pessoas elas consigam te conhecer também e a partir desse conhecimento você também fazer laços de amizade, né? E laços que você às vezes vai carregar para a vida toda, né? Que foi o exemplo do que ocorreu nessas duas passagens. Eu tenho amigos que eu carrego até hoje, né? Da hora. E assim, eu acho que é um pouco diferente quando você vai para uma igreja que você é filho do pastor, porque eu acho que as pessoas têm uma expectativa diferente em cima de você, né? Dentro da casa de vocês, vocês como família, como que vocês lidaram com isso? Porque assim, eu imagino que seu pai algumas vezes teve que chamar atenção Sim, sua, do Gabriel, do Mateus, para sim, algumas coisas. Mas ao mesmo tempo eu imagino também que ele deve ter feito isso de uma forma, com amor ali, sim, explicando: sim, "Ó, eu tô fazendo isso, mas você tem que entender e tal, que". sim. E então como que foi? Vocês conversavam muito dentro de casa, enfim, seu pai, sua mãe, como que era o apoio deles em relação a vocês durante esse período aí? Que acho que principalmente na primeira mudança vocês eram muito pequenos, né. Sim, sim. Então talvez não fosse algo tão, por exemplo, na segunda mudança que vocês já eram um pouco Isso. mais Mais maduros, né? mais maduros, então talvez tenha sido menos chocante, É. assim. Talvez vocês tenham tido mais responsabilidade, mas foi menos chocante, né. Então como que foi dentro da casa de vocês a mudança ali no dia a dia, conversa e tudo mais? Assim, quando da primeira mudança, como o primeiro choque, pelo menos que foi para mim, como o pai acaba tendo mais responsabilidades, mais afazeres, acaba que o tempo também fica escasso, né. Então, por exemplo, se passeava 3 vezes na semana, passa a passear 2 vezes, uma vez na semana, um exemplo, né. Então, só que graças a Deus, e isso eu falo, conversando com outros pastores às vezes e outros filhos de pastor também, uma coisa que meus pais sempre fizeram é sempre dar essa atenção para os filhos, desde pequeno. Então, quando ele começou a ter essa área mais de atuação, ainda assim, ele separava um tempo para brincar com a gente, para viajar, isso é muito importante. Meu pai sempre separou, nas férias a gente viajava mesmo, só a família. Também, assim, passeava, levava para o shopping, para o parque. Então ele sempre manteve esse contato muito próximo de nós, né. E na questão do choque, né, de cultura, ou de mudança de lugar ou de cobrança, a cobrança muda, porque como você é filho de pastor,
acaba que o seu pai também te cobra um pouco mais, né? Por exemplo, uma vez eu estava no Planalto e eu estava conversando, né? E justamente por a igreja ser menor, você consegue ver tudo. E aí eu levei uma bronca de púlpito, né? Se na sede o pessoal já vê, né? Exatamente. Imagina na congregação. Isso, fui chamado a atenção, mas assim, são coisas, são papéis que o filho do pastor ele tem que entender o lugar dele e a identidade dele também, porque por mais que a gente entenda que o chamado é do pastor e da sua esposa, né? O cargo ou o peso, digamos assim, são deles dois. Mas os filhos do pastor também têm uma responsabilidade de dar o exemplo e de ser usado também como exemplo. Porque às vezes eu vejo em algumas situações que o filho do pastor acaba dando menos exemplo do que os outros, né? E deveria ser o contrário, porque o pai, ele é o espelho, ele está próximo, né? Então, por exemplo, minha referência como pastor sempre foi meu pai, porque eu sei quem ele é como pastor e sei quem ele é dentro de casa também. Então, para mim, ele sempre foi essa referência e justamente por ele sempre dar essa atenção para a família, foi algo que eu sempre valorizei. Mas houve assim, como que eu posso dizer? Da minha parte eu estranhei no início, porque a gente saía mais e depois passou a sair menos, né? Mas é aquilo, é o choque de cultura e depois você se habitua. E também a cobrança, né? Que é quando, ainda mais na primeira fase que eu era bem mais novo, vai forjando a sua maturidade, a sua identidade. E hoje eu vejo que cobranças que eu recebi lá atrás, hoje estão me servindo de lição, porque coisas que às vezes a gente passa hoje, que lá atrás a gente passou e hoje a gente já tem uma experiência, uma maturidade maior para lidar com a situação, ou um preparo emocional maior também, porque ser filho de pastor é um pouco difícil, principalmente na hora da crítica. Porque quando você está numa igreja e às vezes as pessoas falam ou pontuam coisas sobre o pastor que não é o seu pai, é uma coisa. Agora, quando as pessoas pontuam algo sobre o seu pai, ele está pontuando o pastor e na nossa visão como filho de pastor, está pontuando o nosso pai também. E aí é difícil separar o pastor do pai, é muito difícil. E a pessoa, ou o filho do pastor, ele tem que ter essa maturidade emocional. Pelo menos da minha visão, do meu ponto de vista, é essencial. Para você conseguir acompanhar seu pai no ministério, você tem que ter um preparo emocional. E isso a gente busca em Deus, né? Em Deus, com a ajuda da família também. Legal. Então, jovem, adolescente, acho que mais para adolescente até, né? Talvez jovem a gente já espera que tenha uma cabeça um pouquinho melhor, né? Mas, enfim, acho que exige você precisa entender que quando você está acompanhando seu pai, sei lá, o pastor foi dirigir uma igreja. Isso. Você está indo junto com ele, ele é a figura ali que está dirigindo a igreja, mas a família foi enviada, né? Sim. Então você está junto ali naquela missão. Então, assim, tanto o pastor tem que saber que os filhos têm as necessidades, né? O pai, a mãe ali. E os filhos também têm que entender ali dentro do possível. Então, se você é adolescente, você está sofrendo com isso, procura aí seu pai, procura sua mãe, conversa com eles. Leva eles no shopping. Fala, pai, tô sentindo falta. Se você é pastor, fala com seu filho também. É essencial. Porque, assim, infelizmente, a gente vê alguns casos, né, de filhos de pastor que, assim, o ministério pastoral do irmão ali é uma bênção, mas infelizmente o filho não... Assim, alguns desviam, outros até vão, mas parece que não se encontra num ministério, numa chamada, enfim. Não que todos tenham que trabalhar de forma A ou B, mas você vê que às vezes alguma coisa ficou para trás, né? Sim. Então, acho... Faltou um equilíbrio em algum momento, né? Sim, eu acho que é muito importante essa questão que a gente levantou aqui, né? Bom, vamos continuar então na história do César. Eita. César voltou para a sede aos 16 anos. 16 então aí 17. já com uma certa maturidade, aí evoluiu um pouco na identidade como já estava saindo cristão, da adolescência, né? Mas assim, voltou para a sede, Joade, vida nova. O que você encontrou na Joade, voltando para a sede? Você tinha mudado muito do que quando tinha saído? Tinha mudado muito. Quais as oportunidades que você encontrou a partir de então? Como que você desenvolveu seu trabalho para a obra do Senhor? Enfim, essa fase aí, como foi?
Bacana. Quando eu voltei para sede, eu fiquei. Quando meu pai trouxe essa informação para nós, né? E ele estaria voltando para sede e tudo mais, eu fiquei muito feliz, porque eu nasci ali, né? Então, a sede para mim são pessoas que fazem parte da minha história e da minha vida. Então eu fiquei muito feliz. Só que quando eu voltei, aí é o que eu falei. Quando a gente muda e pelo tempo distante ou do convívio um pouco mais distante daqueles amigos, eu estranhei bastante comparando ao que era no passado, né? Então, às vezes tinha cultos que acabavam e as pessoas já tinham uma certa rotina e aí eu ficava meio deslocado, né? E também eu ficava deslocado não porque por culpa das pessoas, mas porque quando eu saí da sede eu era criança, é o que eu voltei. E quando eu voltei para a sede eu já era jovem. E eu não tinha contato com um grupo de jovens. Foi quando entrou o Jussão, ele me chamou, eu não sei se era um culto de segunda ou um culto da semana ou um culto de domingo, mas foi quando apresentou meu pai na sede, ele no final ele me chamou para fazer parte dos jovens, conversou comigo ali e tava para ter o congresso dos jovens que tinha na época os congressos da Cojade, ainda tinha na época. Fevereiro, né? Na época Isso, do carnaval lá. isso, exatamente, porque eu cheguei em janeiro, eu cheguei no meio de janeiro, eu cheguei na sede. Aí o Jussão me chamou e já me falou da rotina, falou dos ensaios e ele me integrou na mocidade, porque eu não, assim, eu conhecia as pessoas de ver, mas não de conviver com elas, né? Então o Jussão me chamou para os ensaios e nos ensaios eu acabei tendo uma proximidade maior, acabei conhecendo mais pessoas e a partir dali, nesse início, aí fui me envolvendo nos trabalhos da mocidade, né. E também nesse meio tempo, teve os adolescentes, voltou a ter os adolescentes, porque por um certo período, quando eu saí, estava iniciando, e depois, eu não sei por qual motivo, tinha parado o grupo de adolescentes e voltou. E aí o Jefferson, que tá ali no som, Produção, na produção, produção. ele me chamou para tocar nos adolescentes. Que ele sabia que eu tocava no Planalto, Sim. ele me chamou para tocar nos adolescentes. E aí foi um plus, foi onde me ajudou ainda mais a me acostumar com os novos rostos, né? É, eu percebo, César, desculpa te Não, imagina. cortar, mas algumas pessoas, assim, isso não é indireto pra ninguém, mas assim, porque acontece com muita frequência, mas assim, às vezes as pessoas chegam na igreja e tal, e eu acho que a gente tem que acolher, né? Sim, Sim, de fato, igual o Jefferson fez com você, chegou, conversou, tal, convidou. Mas eu acho que depende um pouco da nossa resposta a isso, sim, porque sim. assim, se você ficasse simplesmente ali, não sei, mesmo que você estivesse indo no ensaio, mas vai, chega, vai embora e tal, eu acho que quanto mais você se envolve ali nos trabalhos e tudo mais, está disposto a ajudar, isso é algo que vai facilitar o seu relacionamento, Sim, porque obrigatoriamente você vai ter que conversar com as outras pessoas. sim. Mesmo que você não tenha um papo assim de questão pessoal da vida no início, né? É. Você vai conversar nem que seja sobre, estamos fazendo um podcast, vamos fazer uma caneca, vamos desenhar um Um logo, jogo. não sei o quê. Mas eu acho que não sei. Então você tá desenvolvendo ali um relacionamento. E o que eu vejo hoje é que assim, não sei, algumas pessoas às vezes não conseguem se integrar Entrosar ali. ali. Existe falha, Sim, não só na nossa igreja, mas acho que em muitas. Mas sim. assim, a gente tá tentando melhorar isso, mas assim, a gente pede, se você é adolescente, jovem, tá chegando em algum lugar novo, pode não ser na nossa igreja, mas assim, procure os trabalhos, procure saber do que se trata, se coloque à disposição para participar, nem que seja, precisa abrir a igreja, amém, vamos Sim. entrar num grupo para abrir a É, igreja. E aí a gente vai conversar lá, fulano, segunda você abre, terça é, você já tá conversando. sim, É, Então, assim, procure trabalhar que isso facilita a sua integração, você construir esses relacionamentos, né? sim. porque os trabalhos é onde você mais cria relacionamentos, independente, nem que fosse para você ajudar de alguma forma. Não sei se a gente vai falar depois de um trabalho nosso lá do acampamento, mas Algum dia a gente vai falar, se não quando a for gente hoje. for falar, o acampamento é um exemplo. Porque a maioria, por exemplo, Medeiros é um exemplo. Ele participava lá da igreja, mas foi através do acampamento que ele criou laços de amizade e
começou a conversar mesmo com a gente e tá aí até hoje. Não... Sim, Então, se ele simplesmente falasse, não, não vou no É, acampamento, sim, sim. teria é. perdido uma oportunidade. Uhum. Então ele foi, participou de um trabalho, e aí a É, consequência disso foi. os dois lados eu vejo que eles têm que se esforçar um pouco, né? Porque ninguém é 100%. E e não existe igreja 100%, né? A não ser a igreja de Cristo, mas a igreja institucional, todas têm falhas em É algumas humanos, áreas. né? Se você Isso, pensar na instituição em si, sim, são pessoas ali tentando organizar a obra sim, do Senhor, né? isso. Assim, Ah, até quando você vai trabalhar em uma empresa diferente e você não conversa, não participa das coisas, você acaba ficando lá sozinho. isolado. Em É. todo lugar é assim, eu acho que. Tem que ter a participação, não tem outra forma, né. Até quando nessa volta teve um acampamento, não foi um acampamento, foi um sítio. E assim, eu não conversava com muitas pessoas ainda, e eu fui. Acabei indo, eu conheci algumas pessoas, mas assim, não tinha afinidade ainda, né. E eu fui, e assim, e nesse evento eu acabei tendo, uma liberdade um pouco maior, né, pra se integrar, porque são assim, você ficou 4 anos longe assim, não estava mais no dia a dia da rotina daquela igreja, da sede no caso. E 4 anos depois você volta, então as pessoas mudaram, a rotina mudou, enfim, tem que ter da parte de quem está chegando tem que ter esse esforço. E eu falo porque eu vivi isso, né, na pele, tanto de quem está recebendo quanto quem está entrando. Quem está recebendo tem que pedir tem que fazer a integração, tem que convidar a pessoa, tem que, fazer toda ali aquela parte de recepção, né, mas quem está chegando precisa se abrir também, dar liberdade para a pessoa conhecer você. É mão dupla, né? Não Exatamente. adianta só um lado tentar, tentar, tentar e. Isso. Tipo, não adianta só participar dos cultos de domingo, de semana, porque às vezes, por exemplo, às vezes tá todo um grupo em uma rotina e você só indo lá assim participando, e sem participar de uns trabalhos à parte que fazem porque que esses trabalhos são mais de integração mesmo. Não adianta, porque acaba que as pessoas tentam até pode até tentar conversar com você, mas aí você não participa de nada. Como é que eu vou Sim. A conhecer não você? ser que você queira, né? É. Assim, se você quer ali, vai, presta seu culto e tudo Não mais. quero ter amizade com ninguém. É, É. Aí aí fica no canto. ok. Mas Só que não assim, adianta reclamar. só que se você quer de fato se relacionar com as pessoas e tal, eu acho que não existe melhor forma do que você se disponibilizar e participar dos Uhum. trabalhos, né? Sim. Sim. E eu penso que toda amizade, ela, de certa forma, ela é um aprendizado para nossa vida. Então, toda vez que eu faço uma amizade, eu tenho algo a aprender com a pessoa que eu estou me Sim. relacionando. Então, isso é um crescimento pessoal também, né? Então, eu sempre busquei isso com as amizades que eu fiz e que eu tenho até hoje, são pessoas que me ensinam no dia a dia, né? Então, interessante. Legal. Bom, continuando aí, você voltou pra sede, até então a gente percebe que você estava muito voltado pra música e Isso. tal. Hoje quem conhece aí o César no dia a dia, vida pessoal, sabe que o César ajuda a gente aí, dá estudo, já deu aula na EBD, já pregou. E aí, Cezão, como que foi essa virada de chave? Depois, se você já quiser puxar também, não sei, porque a gente sabe que você começou ali na sede, né? Aí você Uhum. vai contar aí pra galera. Mas eu imagino que nas suas idas depois com seu pai e tudo mais, isso Sim, já mudou, a já chave, né? evoluiu também. Sim. Mas aí como que foi para começar isso? Como foi a primeira oportunidade e tal? Se foi meio que assim, você já tinha algo no seu coração ou Uhum. simplesmente apareceu a oportunidade e você falou, vou fazer, por que Aham. não? Enfim, É. então conta pra gente como que foi aí esse caminho aí de achar propósito, enfim. Eu era músico, né, nunca eu sempre prestei atenção nas pregações, enfim, achava muito bonito esse chamado, mas eu sempre fui voltado pra música, né. E quando eu vim pra sede, fui tocar nos adolescentes, depois comecei a tocar nos jovens também, porque houve uma necessidade, e acabei tocando nos jovens. E e aí foi um pouco difícil pra mim, quando eu comecei a me envolver um pouco mais nesse ministério da palavra, né, de estar ali ensinando, estudando um pouco mais, porque eu estava muito envolvido na questão musical.
né? Com projetos, enfim, que a gente chegou a desenhar para os músicos. Então, foi um conflito muito grande na minha cabeça, porque o Thiago que começou, o pastor Thiago Pessoa, ele começou a puxar para esse sentido da palavra. Ele que foi quem começou. Eu lembro, ele puxou vários adolescentes jovens ali, Isso. né? Da Isso, palavra no culto de sábado, de quarta, né? isso. Inclusive, quem puxou mesmo foi o primeiro adolescente, na época adolescente jovem, foi o Gustavo Alencar, né? Sim. E aí o Thiago começou a puxar alguns jovens, alguns adolescentes para ter 5 minutos de oportunidade para compartilhar um pensamento, uma reflexão bíblica, né, bem rápida. E eu comecei a pegar gosto por isso, eu comecei a gostar. Só que aí eu tocava nos músicos, né? E mais uma vez, eu tinha esse receio de deixar um buraco. Então, eu orava a Deus nesse sentido de Deus, ele me direcionar para o que eu seria útil no reino dele, enquanto eu estivesse aqui na terra, como ele queria me usar, enfim. Então, eu sempre fiquei orando, buscando o direcionamento de Deus. Mas também, porque o que acontece? Quando um jovem adolescente ele tá nesse conflito de chamada, ou o foco, ele quer colocar um foco na vida dele, ele ora, mas às vezes Deus não responde da forma que ele espera. Ah, numa visão, ou Deus usa um profeta e confirma. Deus nunca fez isso comigo, no início. Isso Deus nunca fez. Não trabalhou dessa forma comigo. Ele trabalhou da forma de conselhos, aconselhamento. Eu busquei conselhos com pastores, né? E aí eu busquei o conselho primeiro com meu pai, né? E aí meu pai sempre orientava nesse sentido, o que eu me sentia mais útil, ou como eu sentia melhor, né? Ou o que eu tinha mais sede, aquele negócio que arde no coração, aquela chama que arde no coração. E também busquei com o pastor André Ribeiro conselhos, porque ele era músico também. E aí ele, em um período da vida dele, parou de tocar e começou a se dedicar na palavra. E eu busquei conselhos com ele. E o aconselhamento dele foi conselhos vindo direto de Deus, da parte de Deus para a minha vida. Então, dali eu comecei a me dedicar realmente na palavra, né? E aí, o convívio também com os meus amigos me ajudaram muito, porque eram amizades que me levavam para isso, né? Eu me envolvi, foi com você, com o Thiago Alencar, o Felipe, o Gustavo Alencar, o Sávio, o Vinícius, foram essas amizades A que gente foram me já teve ajudando. muitas conversas assim, a gente ia sair pra comer uma pizza, qualquer Isso. coisa, e a gente tá debatendo ali alguma situação, enfim, alguma coisa da E era Bíblia. quente as discussões. Então assim, a gente já via que o pessoal tava ali estudando, Sim, tava ali levantando sim, alguns questionamentos que assim, acho que contribuíram para o desenvolvimento sim, seu, nosso, né, Uhum. de sim. todo esse Acho que no pessoal, né? geral do grupo, né? Todo mundo passou a estudar mais coisas. Com certeza. Com certeza. E aí, nesse momento que você enfim, começaram a surgir as oportunidades, foi de início, você comentou que era nos cultos, né? Isso. Pequenas oportunidades, É. mas aí acho que a gente começou também a dar algumas aulas na EBD, É, né? Aí começou a meio que abrir o o leque. o Mas eu leque, ainda né? falando do início, teve essa questão do aconselhamento que eu busquei, e a partir das oportunidades, a primeira que eu tive foi boa, eu gostei. Aí a segunda foi um desastre. A segunda eu lembro até hoje, eu fui falar sobre Salmo 133, Eita. sobre a união. Eu lembro da primeira que eu falei também, mas beleza. Isso é história pra depois. A primeira eu falei sobre o cego Bartimeu. E a segunda, e eu gostei. Aí a segunda eu falei sobre, na primeira, né, eu fui bem, achei que fui bem, né? Aquela imaturidade, né? Fui muito bem. Então eu falei, é isso aqui. Deitei! Nossa, O fogo caiu. Deus falou aí. o fogo caiu. Prega! Graças a Deus. Aí eu falei, não, é isso aqui que Deus quer pra mim. É isso aqui que Deus quer pra mim, tal. Aí e foi numa vigília a primeira vez. Aí a segunda vez também numa vigília. Aí fui falar lá sobre o Salmo 133 sobre a união. Sobre o óleo que desce da barba de Arão e tal. Se enrolou. E aí foi um desastre. E tava cheio a vigília.
E nesse dia tava o pastor André Ribeiro, que ia pregar, o pastor Tiago, Ih, a perna o tremeu. pastor Denilson Ficou nervoso. e meu pai. Então, assim, são pastores que eu tenho como... Só faltou o Alcides. Só Pastor faltou o pastor Alcides. Alcides. Só faltou o pastor Alcides. É Alcides. louco. E são pastores que eu tenho como referência, e aí eu tava muito nervoso, e a igreja tava cheia. E aí eu não consegui falar nada com nada, e eu comecei a falar de chamado. E eu lembro que eu falei assim, não, porque... Tem que rir a pra não gente- chorar, meu irmão. eu lembro que eu falei assim, a gente tem que se esforçar no chamado, que nem eu tô fazendo aqui, tentando, né, e tal. E eu nervoso, e suando, e vermelho, e assim, foi um desastre. Saiu nada. Ali eu fiquei com tanta vergonha, mas tanta vergonha, que aí o pastor André pregou nesse dia na vigília. Eu lembro até hoje que eu ajoelhei, ele, se não me engano, ele falou algumas coisas sobre o tempo de Deus. Ele falou sobre o tempo de Deus. Ele falou: o tempo de Deus nem sempre é o nosso, e Deus trabalha da forma que ele quer. Ele usou a passagem da tempestade dos discípulos, quando Jesus ele aparece e Jesus ele acalma a tempestade e acalma também os discípulos. E aí ele pregou nesse contexto e ele falou: Deus ele trabalha da forma que ele quer, não é no nosso tempo. Parece que o nosso tempo, pelo nosso tempo demora, mas quando Jesus chega é logo. Ele usou essa frase. E aí ele convidou as pessoas para estarem à frente orando, né? E eu lembro que eu ajoelhei a Deus e pedi. Eu falei: Deus, se o Senhor quer me usar realmente na palavra, me usa, mas eu não quero mais envergonhar o seu nome. Eu posso ser envergonhado, mas o seu nome eu não quero mais envergonhar. Quando eu tiver a oportunidade, eu quero que o Senhor trabalhe comigo, atue na minha vida, porque às vezes, ainda jovem, a gente tem um conceito assim, fui bem, sabe, estufar o peito e tal. Eu acho que Orgulho um assim, pouco, né? Deus, ele permite a gente, passar por essas situações. E assim, eu acho que todo mundo já fez alguma coisa que em algum momento, sei lá, por mais que você tenha se preparado, estudado, chegou na hora, meu irmão, parece que não Sim. saiu Perna nada, tremeu. saiu tudo errado. Sim. Os 10 Só que eu minutos acho virou que dois. Deus ele usa essas situações justamente para que a gente aprenda. Sim. Porque, assim, não é só aprender na questão de se aperfeiçoar, mas na questão de que, tipo, você entender que, assim, não adianta você só se esforçar. Na verdade, quem faz a obra, É e aí Deus. pode ser cantando, pode ser Sim, tocando um cara. instrumento, pode ser orando. Sim. Aconteceu alguma coisa, você orou, aconteceu alguma coisa? Cara, não é porque você é mais crente, não. Isso aí. É porque é pela misericórdia dele, ele agiu naquele momento. Então, Isso. assim, no dia que você foi bem, glória a Deus. No dia que você Mas foi assim, você estudou, você orou, não sei Isso. o quê. Glória a Deus, maravilha, Deus te usou. No dia que você foi mal, mesmo que talvez você saiu naquele dia achando que você foi mal, de repente uma palavra que você falou, Isso. Sim. Deus falou com alguém naquele dia. Então a gente não Com sabe. certeza. Mas Sim. assim, eu entendo esse ponto porque como a gente trabalha muito, né, a gente tem uma vida ativa na questão da igreja, e principalmente quando a gente está começando, a gente fica muito nisso, porque a gente jovem, assim, a gente tem que admitir, é uma questão de orgulho Uhum. pessoal, né? Sim. Tipo assim, putz, tô passando vergonha. É. Então você sai de uma situação assim, passei vergonha hoje. Sim. Mas eu acho que Deus usa essas situações justamente pra gente entender que não é a gente. Beleza, você tá lá, mas assim, é mais. Eu acho que às vezes você se preocupa tanto com tantas coisas, por exemplo, na forma como eu vou falar, se eu vou falar igual tal pregador que eu assisto, na oratória, nas por palavras exemplo- que eu vou usar. Eu, por exemplo, sempre quero imitar o Biel, velho. Tá bom. Mano, Eu sempre quero imitar o Sávio, Lucas. os caras pregam demais. Não, mano. aí, Só tipo, na minha visão, às vezes você fica tanto com isso na cabeça que acaba que na hora que você vai falar, sai nada, porque você esquece do conteúdo. Que o mais importante, a essência que tem que ter é a palavra de Deus. Por exemplo, às vezes você pode falar de um jeito, um pastorzinho lá do interior, falar de um jeito todo errado, Sim. mas a palavra que ele trouxe é uma palavra muito edificante. Sim, Pô. Ele tá lá na humildade dele, Sim, fala sim. exatamente o que Deus colocou no coração dele É e que- Deus trabalha. É que assim, você ter força no dia da bonança é fácil. Agora, é difícil ter força no dia da angústia. Então,
E ainda eu tô nesse caminho de aprender. Assim, eu tenho só 28 anos, né? E eu tenho muito que aprender, ainda É um mais. meninão. Não, ainda mais porque às vezes assim, eu vou usar mais a parte que eu tô hoje, né? Que é a dedicação na palavra. Porque às vezes a gente acha que sabe de tudo. Então eu não quero mais aprender com um pastor mais experiente, eu não quero aprender com pessoas do passado. E tem que tomar esse cuidado, porque faz parte do processo a sua exposição, às vezes. Por exemplo, tem horas que você vai se expor e que você, na sua cabeça, na sua limitação humana, vai achar que você foi mal. E nesse momento, você tem que entender, e eu coloquei isso na minha cabeça, coloco até hoje, nesses momentos, porque até hoje, às vezes, a gente passa vergonha, né? Sim. E colocar nesse momento e falar assim, não, Deus tem um propósito na minha vida, e se Ele permitiu essa situação é para que eu aprenda algo. Porque eu não sou 100%. Por mais que a gente chegue a pregar 10 vezes ao dia, eu não conseguirei ser 100% na administração. Tem algum momento, em alguma área, que eu vou ter que melhorar. Então, para o jovem que está se dedicando, independente do chamado, pode ser músico, por exemplo, eu não preciso aprender com mais ninguém porque eu sei todas as técnicas musicais, não. Ainda tem algo a aprender, né? Porque, na verdade, se um dia a gente alcançar o 100%, Deus nos leva. Completou a obra, para que eu vou ficar aqui na Terra? Já Uhum. completou a obra, então vem. Então, assim, Já sabe de tudo, eu não preciso mais revelar nada Ela pra sabe ele, né? tudo, então não vai. preciso trabalhar mais com ele, ele é perfeito agora, né? Então, assim, enquanto a gente estiver limitado com a nossa vida humana, com a nossa carne, a gente tem algo a aprender. Então, eu penso que essa dedicação no chamado, ainda mais no início, quando há as frustrações e você tem que aprender a lidar com elas, você tem que continuar. Você tem que se esforçar, você tem que estudar mais no sentido da palavra. Eu esqueci o nome, eu esqueci, deu branco. Estuda mais, estuda mais. Não recuse oportunidades, porque isso foi algo que fez parte de um processo também. No início, eu tinha algumas pessoas me convidavam para pregar e eu tinha vergonha, eu não queria pregar, justamente por conta desse medo do início. Então, foi um processo também que eu tive que trabalhar comigo. Eu falei assim, não, peraí, eu não tenho que me preocupar comigo, eu tenho que me preocupar de que a palavra seja pregada e alguém precisa ouvir essa palavra. Então, assim, eu não tenho que me preocupar comigo, eu tenho que me preocupar primeiro com a glorificação do nome de Deus e com as pessoas que estarão ouvindo aquela palavra, né? Então, o jovem que está se dedicando precisa entender isso, né? Eu busco entender isso cada dia mais também. É, assim, deixa de lado a minha exposição. Se tiver que me expor, eu vou me expor. Se tiver que perder a minha credibilidade por amor a Deus, amém, que assim seja. Se eu tiver que abrir mão de coisas para que o nome de Deus seja glorificado, para que o reino avance, amém também. Então, um chamado não é holofote. Chamado não é lugar para você ser estrela. Chamado é lugar para você servir. O grande ponto que eu penso é esse. E eu falei. E que ele falou a importância de você conversar com outras pessoas mais experientes que você para te ensinar sobre o assunto, sobre qualquer coisa que você esteja aprendendo. Sim. Por exemplo, tem várias vezes que no nossos almoços em família, que a gente é irmão, gente. Pra quem chegou agora. E não só em Cristo, mas no sangue também. Então, diversas vezes em almoços em famílias que a gente se reunia ali para conversar, debater, começava um debate sobre a Tem Bíblia. hora que o fogo pega, viu? E é uma Pedro já viu. discussão. É uma discussão que não é aquela discussão ruim, que sai um mal com o outro. É uma discussão que faz você crescer e você evoluir como intelectualmente. Porque eu, como mais novo, eu sou o que menos fala. Mas, por exemplo, Só aprende, né? eu escutando, eu aprendo bastante. Mas quando fala, prega também. Eita! Não, eu não prego, gente. Não prego. Por exemplo, até quando eu tava dando aula na EBD lá nos adolescentes, quando eu ia preparar as aulas, eu perguntava pro meu pai, ele me falava qual era a melhor Bíblia para eu pegar a referência. Ele sempre me ensinou, tem uma Bíblia de estudo, uma Bíblia normal e uma Bíblia que você vai pegar e ficar grifando e pegar a referência de lá, de cá e você vai estudar a fundo. Isso é uma coisa que meu pai me ensinou, sempre preparar as coisas com zelo, né? Fazer as coisas de Deus com zelo.
E quando a gente, nós, jovem, eu que tenho 20 anos ainda, às vezes a gente tem na cabeça que a gente escuta uma pregação no YouTube ou escuta umas pregações ali de 1, 2 horas e acha que já sabe quase tudo da Sim, Bíblia. Só que não é assim. Tipo, por exemplo, você preparar, a importância de você conversar com alguém que já pregou 500 vezes, sei lá, e pegar sim, essa experiência pra você, te ajuda e te dá uma segurança na sim, hora que você vai falar as coisas. sim. Então, acho que quando, por exemplo, nessas reuniões que a gente tem em família, quando a gente discute essas coisas, quando a gente debate a Bíblia, assim, acho que é muito importante. Quem é, tipo, Você tá provando ali, né, o é, Sim, sim. conhecimento. É, você testa seus conhecimentos. Porque, por exemplo, se o César fala uma coisa que eu não sei na Bíblia, eu vou ter que fazer o quê? Eu tenho que ir lá pra caçar pra ver se é mesmo. Tá sim. certo? Não, mas É verdade. nessas discussões é interessante, o Gabriel falou, não discussão de querer mostrar quem sabe mais, mas é de buscar aprender, porque discussão frutífera são Não, essas. e ponto de vista também, César, porque assim, o que que eu penso? A Bíblia, ela é uma só, né? Sim, Só que a gente sabe que a palavra de Deus, ela fala com a gente de, mano, várias formas. sim, Então, tipo assim, às vezes uma coisa que o Espírito Santo falou com você de uma forma, às vezes no sim, mesmo texto, o Gabriel entendeu de outra e sim, assim, às vezes você consegue aplicar e não tem certo ou errado. sim, Talvez sim. as duas coisas você pode trazer ali para sua vida Aplicação, né? cristã e Sim, tal. Então, assim, eu imagino que isso, na verdade, é o que você comentou mesmo, sim. na intenção de aprender mais, né? Cada vez É. mais. Uhum. E aí nesse início é essencial isso aí, é você buscar aprender ainda no início, né? A gente sempre está no início, né? Então é sempre buscar aprender. E aí contando um pouco mais, né? Partindo desse princípio, desse início, né? Da dedicação, eu acabei por optando por sair dos músicos, né? E me dedicar somente na leitura e no estudo da palavra de Deus e aproveitando as oportunidades. E aí, quem me puxou para a liderança foi o Gilson. O Thiago me puxou no sentido da palavra, e quem me puxou para a liderança foi o Gilson. O Gilson chegou em mim, e aí falou que ele queria montar uma equipe de líderes e tal, e acabou me puxando para ser auxiliando na liderança dos jovens, né? Então, e ali aí eu aprendi também o papel, né, ou o dia a dia do líder, né? Então, o Gilson me ajudou muito nessa fase. O Gilson me ajudou muito na parte de faculdade. Ele me ajudou muito. O Gilson e o Luciano me ajudaram muito nessa fase eh, profissional não, né? Educacional, estudantil. Eles me deram diversos conselhos, enfim. E aí eu fiquei me dedicando na liderança e foi quando eu conheci o Pedro também. Aí com o Pedro foi porque como o Thiago tinha ido para pastorear outra igreja, o Pedro ele saía bastante também, assim como o Thiago. E aí eu acabei criando um vínculo com o Pedro e ele ia nas igrejas pregar e também me levava, acompanhava. E a gente conversava, porque como a idade dele é muito próxima da minha, só que ele é mais experiente, né? Tanto é que ele já tem 3 filhos, né? A Parece que tá Marilene por vir vive o grávida quarto Casado há aí, 10 aí. né? anos, já casado há 10 anos. E- Praticamente todo Tem uns ano. boatos aí que tá vindo o quarto, Isso. mas não sei. Então Isso aí. então ele é um jovem, né? E também é um obreiro. Então a gente conversava muito assim sobre ministério, sobre chamada. E aí e também ele estava nessa equipe que o Gilson montou de liderança, né? Mais tarde o Pedro veio a ser um dos conselheiros, um dos líderes da mocidade. E então essas pessoas me ajudaram no sentido de liderança, puxando, dando conselhos, ajudando que é o que eu falei, as amizades são essenciais também na construção dessa chamada, né? Então, aí o Pedro me ajudou bastante, o Gilson, depois veio o Marcelo, né? O Marcelo acabou integrando. O Marcelo, inclusive, foi meu líder de adolescentes no Planalto, Na primeira passagem na lá, quando primeira você tinha passagem. 12 anos, né? Isso, e na segunda, a princípio era o Gilson e o Luciano e o Thiago, os meus líderes. E depois ficou o Gilson e o Marcelo, né? Mais o Pedro também, que o Pedro tinha uma amizade um pouco mais no dia a dia, né? Sim. Então, e aí a partir dali foi quando eu aprendi bastante na sede como ser um líder, o dia a dia, trabalhos, enfim.
E aí meu pai, nesse meio tempo, foi pro Continental, né? E eu fiquei na sede. Entendi. Nessa época você acabou ficando porque você estava ali envolvido, né, Sim. nessa parte da liderança e tudo mais. Então, e você acha que o que foi, assim, fundamental? Porque você comentou que você focou muito na questão da palavra. Sim. Mas para você virar um líder, você não parou de trabalhar com os Não, jovens, né? não. Então, assim, estava envolvido lá nos outros trabalhos, você É, continuava cantando. a gente estava tão envolvido já no trabalho da mocidade, porque às vezes a gente ia visitar uma congregação, eles achavam que eu era um dos líderes, né, da mocidade, e não era. Os líderes eram o Gilson, o Marcelo e o Pedro, né? Só que a gente estava envolvido no dia a dia, né? Graças a Deus, os jovens da sede, as amizades que nós tínhamos eram amizades que sempre estavam comprometidas com os trabalhos. Puxando vários Isso, trabalhos, né? exatamente. Então, a gente sempre esteve ajudando, né? Seja com planejamento, ou seja com execução. Então, eu aprendi muito nesse sentido, né? Enfim. Legal. E aí chegou a fase, então, como que foi essa fase final aí dessa passagem na Na sede, né? sede? De quando que você mudou lá com seu pai de novo, que ele foi pro Planalto? Ele foi pro Continental, né? Meu pai ficou 7 anos na sede, como eu disse no início, e aí ele foi e assumiu o setor do Continental. E aí eu ia com ele. A princípio, eu ia congregar com ele. Só que aí depois só que eu não tomei essa decisão de imediato. Eu fiquei orando e pensando e tal. E eu estava bastante envolvido, né, na sede. Então eu fiquei mais 2 anos, mais 3 anos na sede. E aí meu pai foi do Continental para o Planalto, né? No primeiro, quando passou um pouco do primeiro ano dele, aí foi quando eu comecei a ter mais conflito entre acompanhar o meu pai ou sair e sair da sede, né? E aí foi quando eu lembro que no início do ano, se não me engano, foi início do ano de 2018, 2018, 2017, não me lembro bem, eu conversei com o Gilson, Marcelo, o Pedro e o Gustavo na época. E aí eu disse que eu orei a Deus e que eu entendia que era o meu tempo, para aquele tempo ali na sede, tinha encerrado. E de fato eu tinha que acompanhar meu pai. E foi difícil para mim, mais uma vez, porque eu estava envolvido já com as pessoas, eu estava envolvido no trabalho e eu gostava ali, eu estava acostumado com aquela rotina, eu gostava daquela rotina. Só que ao mesmo tempo, é o que eu disse, né, a gente está sempre em busca de aprendizado. Então, quando eu entendi meu chamado, eu sempre orei a Deus e pedi para Deus me levar onde Ele quisesse e que não impedisse o agir dele. E só que fosse claro para mim essa situação. Então, ficou bem nítido para mim que era um tempo de eu estar saindo, Mudar mesmo, de eu né? mudar e acompanhar meu pai. E nesse tempo que eu acompanhei meu pai, que foram 2 anos com meu pai e um ano quase um ano com o pastor Luciano, né? Que meu pai Sim. aliás, saiu do Planalto e eu não saí a princípio. Então foi um tempo que eu entendi que quando eu segui a vontade de Deus, de fato de ir, eu entendi depois que eu mudei que Deus queria trabalhar com a minha chamada ali no Planalto. Porque por mais que eu estivesse envolvido nos trabalhos na sede, eu não estava tão à frente das coisas. Não que eu queria estar à frente, mas eu não estava desenvolvendo tanto Uhum. naquele tempo, né? E quando eu fui para o Planalto, acabou que eu assumi mais responsabilidades e Deus trabalhou muito em mim, como líder e dentro da chamada da administração, do estudo, de dar estudos, enfim. Eu cheguei no E você Planalto. comentou também que já era um desejo do seu coração de Isso, acompanhar seu pai, né? isso também. Apoiando ele. Sim, Então acho que juntou sim. Foram vários várias fatores para ter situações. meio que uma Isso, confirmação, isso. tipo, Foi o devo ir. sentimento, eu tinha um sentimento que realmente tinha ali, o meu tempo na sede já tinha acabado, né? Não tinha mais o porquê ali eu estar ali. Tinha outras pessoas que estavam mais engajadas do que eu já, e ali eu entendi que Deus queria trabalhar em um outro lugar comigo, né? E mais uma vez eu busquei conselho do pastor André Ribeiro.
porque também como ele é filho de um pastor, ele é um pastor, mas também é filho de um pastor. Eu perguntei para ele, pastor André, como que você entende, o que você acha? E ele me deu um conselho, ele falou, ó, na minha visão, eu entendo que o ministério do filho é ao lado do pai até ele casar. E aí foi uma clareza para mim. Que aquele sentimento que eu vinha tendo não era. E a princípio eu pensei, foi uma falha minha, que talvez as pessoas ali não fossem aquelas pessoas, não queria. Mas não era um sentimento que eu queria estar com meu pai. Eu tinha que desenvolver o meu chamado do lado dele. Do lado dele. E aí eu fui para o Planalto e acabou que eu fui. Meu pai acabou me expondo mais, né? No sentido de dar mais oportunidades, de estar mais à frente das coisas. E acabou que, junto com a contribuição pessoal minha, do crescimento, dentro disso, de pregar, né, de dar estudo ou de liderar, eu entendi também que foi um propósito de Deus eu estar ali para ajudar também um grupo de pessoas que precisavam de ajuda. Porque na sede a gente aprende demais, eu sempre digo isso. Na sede a gente aprende muito. Tem muitas pessoas com muitos talentos na sede, então a gente acaba aprendendo muito. E na congregação, às vezes, por ela ser menor, ter menos pessoas, a sua ajuda ela acaba sendo de muito valor ali. Então, quando eu fui para o Planalto, pela graça de Deus, e só pela graça de Deus, acabei contribuindo com o desenvolvimento de chamado de outras pessoas. Tanto é que recentemente, quando eu saí, tinha jovens lá que pregavam e pregavam muito bem, né? Inclusive, o pastor Luciano chegou a dar a oportunidade de pregar num domingo, esses jovens, e pregando 40, 50 minutos, e assim, sem nenhum problema, sabe? Então, eu entendi que Deus ele queria me forjar, né? No Planalto para um propósito específico. Inclusive, foi lá que eu conheci a Carol, a minha namorada e futura esposa. Mas isso aí é um tema para outro dia, que senão a gente vai alongar bastante aqui. Então, quando eu fiquei ali, meu pai saiu, né? E eu ia sair com meu pai, só que, mais uma vez, a gente busca o direcionamento de Deus. E aí eu busquei o conselho do meu pai também, de acompanhar ele ou ficar no Planalto. E aí meu pai também deu o conselho de eu permanecer por mais um tempo para eu estruturar a minha saída, né, eu estruturar os líderes que ficariam no grupo que eu liderava, o grupo de jovens ali. E então eu fiquei quase que um ano estruturando essa minha saída. Tanto é que quando eu saí, acabou que já tinha uma jovem mulher para dar a aula na escola bíblica dominical e já tinham outros três líderes para liderar os jovens, né. Então, foi o tempo que aí eu voltei agora para a sede, né. Foram 2, 3 anos que você 2 ficou lá? anos, 2 anos 2? e meio mais ou menos. Ah, eu acho que se nesse período você acabou que você chegou e, assim, muitas coisas que pra gente acabava sendo comum, né, porque a Sim, gente estava acostumado a ter na sede e tal, esse incentivo. Acho que sim, você levou isso e falou: "Vamos lá, pessoal, vocês têm capacidade também, vamos fazer estudo, vamos fazer não sim. sei o quê". Não, e É, detalhe, só desculpa cortar, detalhe, mais um propósito de Deus na minha vida que eu entendi o porquê que me levou para o Planalto também, foi o sentido do comprometimento também. Por falha minha, quando eu fui para o Planalto eu acabei, aliás, por falha minha na sede, talvez eu não me comprometia tanto quanto hoje eu estou mais comprometido. E não comprometido Que com o acho que as trabalho. coisas na sede a gente já meio que vai andando, né. Isso. A coisa é caminha, Não, né. mas da sua peregrinação cristã mesmo, eu Aham. digo. Tipo, por Buscar exemplo, mais. orava menos, eu lia a Bíblia menos. Por exemplo, no Planalto foi a primeira vez que eu li a Bíblia por completo, né? Uhum. Foi quando eu já ouvia bastante palavras, pregações, mas eu acabei estudando mais, me aprofundando mais. E mais uma vez, não foi uma falha nessa, que às vezes, quando Deus muda algumas coisas, a gente tende a colocar a falha ou o erro no próximo, ou enfim, naquilo que a gente deixou. Mas não, o erro estava em mim, eu entendi que Deus tinha esse propósito na minha vida para que eu melhorasse lá. Então Uhum. ali eu acabei me dedicando mais, eu acabei me dedicando mais na oração, me dedicando mais na leitura bíblica, no estudo bíblico, na questão de estar pronto a me expor mais, a, a não recusar oportunidades. Então, foi um propósito de Deus que eu entendi o porquê que ele me tirou da sede também, naquele período. eu acho que quando você tá na sede,
por essa questão de ter mais pessoas que, tipo, são boas no que fazem, às vezes você acaba acomodando um pouco. Porque, por exemplo, sei lá na sede tem você que é regente, prega, faz tudo. Ixi, coitado É, de mim. varão Aí, aqui e é aí, solteiro, hein? e é Ixi. solteiro, gente. Segue lá, @, vou É, deixar aqui, vocês seguem. Ó, a exposição. você também, é você que tá falando. Ah, mas Exposição. Os Meu, dois me segue lá apresentadores, também, viu? se quiser. meu Deus do céu. Mas aí, Tem né, misericórdia. por essa questão de na sede ter mais pessoas que fazem mais coisas e estão mais ativas no trabalho, eu acho que às vezes acaba acomodando você. Você acaba pensando, se eu não fizer, vai ter alguém pra puxar lá, vai ter alguém pra fazer na mesma Sim. intensidade. Eu gostei principalmente do que o César falou em relação à busca pessoal, né, Biel? Porque, sei lá, cara, eu acho que constância é um negócio, pelo menos eu falo por mim, é É difícil. difícil. Isso. Então, tipo, às vezes você vai lá, não, vou buscar mais a Deus, aí você tá Sim. buscando. Aí, sei lá, acontece uma Você coisa que tropeça. Já você era. perdeu o foco por 1 minuto. É. Pra você voltar, cara, é muito mais difícil do que você se manter constante, parece. Sim. Então, assim, eu gostei desse ponto que você trouxe, porque eu acho que até a própria responsabilidade e tudo mais, eu imagino que isso foi um negócio que Sim. você sentiu essa necessidade, É. né? Sim, inclusive até por exemplo, mais uma vez, falha minha, eu não ia tanto nos cultos de semana na sede, né? E quando eu acabei indo pro Planalto, eu acabei indo mais nos cultos de semana, né? Eu ia bastante domingo de manhã e domingo à noite. Então, quando essa responsabilidade veio, eu parei e falei, não, uma responsabilidade, né? Filho do pastor, ele prega e ele dá aula na escola bíblica dominical. Então, peraí, eu tenho que me engajar também, eu tenho que sentar para ouvir e para aprender. Então, assim, são detalhes que Deus foi trabalhando no meu pessoal também, né? E aí, como foi você preparar essas pessoas para ficar no seu lugar agora nessa última saída? Foi um negócio que você trouxe elas para fazer junto com você? Você foi dando oportunidade? Como que foi? Foi assim, em julho de 2019, eu estava numa ceia e aí estava ocorrendo a administração da ceia e Deus tocou no meu coração de fazer um projeto de preparar outros líderes para a mocidade. E eu não sei por quê, eu estava no sentimento que era o meu último ano como líder da mocidade. E até então não tinha nenhum boato, ou meu pai não tinha falado absolutamente nada que ele ia sair do Planalto. Mas isso em julho de 2019. E aí eu conversei com os dois líderes, que éramos em 3, né? Eu, o Joel e o William. E aí eu conversei com o Joel e com o William, eu falei, gente, eu tava no culto, Deus tocou no meu coração de nós colocarmos essa e essa pessoa pra gente trabalhar eles como líderes. E aí quando eu conversei com eles, eu não sabia, mas eles dois já tinham conversado sobre isso, que Deus tinha tocado no coração deles também. Eu falei, não, então é de Deus, agora vamos conversar com o pastor. Olha aí, líder, busca a orientação do seu pastor. Não é porque Deus te deu uma orientação, vamos fazer tudo do jeito que a gente quer. Mas aí eu fui buscar a orientação do pastor, que era o meu pai, no caso, na época, e a gente foi crente que ele ia falar não. Por quê? Os jovens estavam crescendo. E nós 3, como líderes, tínhamos um excelentíssimo entrosamento. E quando a gente foi conversar, eu falei, não, seu pai vai falar não, eles falaram. Aí eu falei, eu também acho que não, mas a gente conversa, né? A gente tenta convencer. E aí, quando a gente apresentou o projeto, ele falou, não, sim, sem problema. Deus colocou no coração de vocês, amém. E aí, depois, com a aprovação dele, a gente fez um projeto, chamou esses líderes que nós queríamos colocar no nosso lugar, e aí fomos trabalhando com ele durante 1 ano. E como foi, né? A gente fez essa transição, anunciou a mudança de líderes, e nós ficamos atrás deles, como que eu posso dizer, supervisionando, dando conselho, faz esse trabalho aqui, faz isso aqui, dá um estudo aqui, dá uma saudação. Então foi nesse sentido, a gente foi como conselheiro mesmo. Então vocês chegaram a colocar as pessoas como líderes, mas vocês estavam ali junto com eles ainda, como participando conselheiro. dos trabalhos, Isso. como conselheiro e tudo mais. Mas para o grupo nós não tínhamos Já mais não era mais isso. a figura da liderança. Isso, né? exatamente. Eram os 2 que nós colocamos, né? E aí Deus trabalhou e tá lá até hoje, trabalhando graças a Deus, né? Então,
Foi algo que Deus colocou no meu coração na época, Deus confirmou com a equipe de liderança e nós fizemos todo um preparo para essa saída. Aí, falando da minha saída mesmo, do Planalto, quando meu pai chegou e falou que ia sair, foi uma semana antes do acampamento de lá, né? Dos jovens que ia ter lá. E aí a gente fez o acampamento e tudo mais, e eu até. E foi meio que difícil porque eles tinham me escolhido para pregar no Foi um pouco antes da encerramento. pandemia, né? Foi um Começar. mês antes da pandemia, exatamente um mês. E aí foi difícil para mim porque na semana eu fiquei sabendo que meu pai ia sair do Planalto. E é mais uma vez, já tinha um certo apego com eles. E aí tinham me escolhido para pregar. Aí eu, sabe, quando você vai pregar meio totalmente assim, sabe, triste de certa forma, porque você acabou se apegando às pessoas. Mas aí na ministração mesmo do encerramento daquele acampamento, Deus tinha colocado no meu coração que não era o tempo de eu sair ainda. E aí depois, conversando com meu pai, ele me deu esse conselho: fica mais um ano, estrutura essa sua saída. Nessa estruturação, né, nessa estrutura de saída, o que eu fiz? Continuei com o aconselhamento de conselheiros. Na escola bíblica dominical, acabei pegando, nós, né, no caso, éramos os 3 professores, acabamos testando novos professores, né, dando introdução, enfim. E também, aí entra mais uma vez, você buscar o direcionamento de Deus também é essencial, porque entrou a pandemia e quem ajudou nas lives fui eu. Acabou E ajudando. vocês já tinham feito um trabalho legal de rede social, Sim, né? sim, Enquanto seu pai estava ali como pastor, então deu uma crescida legal isso. a rede social lá da congregação. Sim, sim. E aí, consequentemente, como você estava ali naquela frente, acho que você acabou também assumindo essa necessidade que Isso. surgiu aí de um dia para o outro, né? Isso, então a gente. E aí eu entendi, né, o porquê que E Deus não formando tinha. outras pessoas também, né? Formando outras pessoas. Durante esses meses aí. Porque a gente foi. Aí fui estruturando também a saída no sentido das redes sociais também. A minha saída, colocando outras pessoas para ajudar a serem mais ativas e tudo mais. Tínhamos uma equipe muito boa, excelente equipe. E só que quando a pandemia estava no auge mesmo, que não podia ter Q nenhum, aí eu acabei contribuindo bastante, né? Porque aí foi quando a gente foi buscar conhecimento de OBS, de fazer animações, enfim, artes e tudo mais para as lives. E graças a Deus, acabei conseguindo contribuir de certa forma, né? Então, foi um período que aí eu entendi. Deus não quis que eu acompanhasse naquele momento justamente para estruturar também nisso, porque foi uma necessidade da igreja. Por exemplo, se talvez eu tivesse vindo para a sede, já tinham pessoas que estavam prontas e aptas para fazer uma excelentíssima live. Jefferson e Medeiros mandou um Não é oi. verdade? O Google ajudou bastante. Isso. Estudamos muito, né? Isso. YouTube. Isso, e talvez, e ali foi Deus, ele colocou durante o período, e claro, na minha saída, eu também fui orando a Deus, porque meu pai foi primeiro para o Jabaquara e depois para a sede. Então, e o que acontece? Quando ele foi para o Jabaquara, eu estava pronto para ir. Eu falei, eu vou mudar. Porque já tinha passado uns 2 meses da pandemia, eu falei, agora eu vou acompanhar meu pai. Aí o pastor Olivar, aliás, o irmão Paulinho, se não me engano, ele, que é o líder de jovens lá do Jabaquara, me chamou para pregar numa quinta. Aí eu preguei, e depois da pregação, uma irmã foi usada para falar comigo. Ela falou assim, ainda não é o tempo. Não é o tempo ainda de mudança. E eu fiquei com aquilo no coração, ainda não é o tempo. Só que ela não especificou o que não é o tempo. E aí Deus colocou paz no coração de quando eu decidi de ficar ainda no plano durante um dia, né? Durante um período, um certo período. E aí quando virou o ano, eu estava indo para EBD, pensando na lição, e aí Deus falou fortemente no meu coração, até eu cheguei mesmo no EBD, eu tive que até que dar limpar, Se né, o olho, recompor. me recompor ali. Aí Deus falou no meu coração, é o tempo de você voltar para a sede. E aí eu não entendi, eu falei, eu vou voltar para a sede por quê, né? É que foi exatamente na época que seu pai foi, de fato, pra Exatamente. sede, né? Porque meu pai falou primeiro que ele foi pro Jabaquara, né? Isso, aí ele falou que ia voltar para a sede e eu ainda fiquei na dúvida, que eu falei, que entra aquele questionamento. Na sede já tem pessoas que atuam, e pessoas boas que têm um chamado e que Deus abençoa e tudo mais. E aí Deus falou no trajeto de casa para dar aula para EBD lá no Planalto, ele falou, o seu tempo no Planalto acabou, é o tempo de você ir para a sede. E aí
estamos aí, né? Agora estamos aí para trabalhar. Tamo aí, tamo É. trabalhando com os jovens, Com os jovens. Diversos no trabalhos EBD. aí, né? Para todos Aqui participarem. também, né? Esse projeto, podcast, É. adolescentes, Sim. enfim. Eu acho que o segredo não, né? Mas um conselho, né? Se é que eu posso dar conselho para alguém, é isso, é sempre estar aberto para o que Deus tem para sua vida. Sempre estar pronto para aceitar a vontade de Deus, independente da forma que seja bom ou seja ruim. Né? Isso, não falo só ministerial, que a gente falou bastante ministerial, mas falo da vida profissional, vida sentimental, onde Deus quer te colocar. Que assim seja. E acabou. Eu acho que o que a gente pode pegar bastante do nosso bate-papo aqui que a gente teve hoje é a importância de você buscar conselhos, né? Ter gente para te aconselhar, ter amigos para te aconselhar, que isso é muito importante, assim, na sua vida geral, profissional, ministerial, espiritual, tudo isso. Tudo, a vida inteira. A vida inteira. All. All the life. E também a importância de você, como você falou, que no começo ele era cobrado por ser filho do pastor, tinha essa cobrança, mas acabou servindo de lição e acabou servindo para preparar ele para um futuro que ele não conhecia ainda. Então, às vezes, é muito importante você receber tudo isso assim, na sua vida. Eu também levo isso daqui como... Eu também sou filho de pastor, eu entendo. Você é irmão aí. Tá certo. Eu sou filho, ele tem que ser filho, né? Tudo em família. Isso aí. Então, é isso, meus amados. Não sei, César, quer comentar alguma coisa a mais? Não, eu acredito que seja isso. Espero que você que está nos ouvindo aí, que Deus tenha falado ao seu coração, principalmente aqueles que estão com esse conflito de vocação, chamado, com medo de se expor, que Deus continue abençoando e capacitando, porque Ele é o suficiente para nos dar o direcionamento e cuidar do nosso caminhar, né? Isso aí. E, bom, acho que isso pode ter se aplicado aí para muita gente, né? Amém. Se você é filho de pastor, se você é jovem, adolescente, tá aí disposto a servir, seja na palavra, seja no louvor, enfim. César já fez muita coisa, né? Então, deu para aprender um pouquinho hoje, né? E tamo junto. Amém. Vamos fazer uma oração, César? Você conduz a gente em oração? Amém. Vamos lá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar pelo teu grande nome, pela tua grande presença em nossas vidas. Queremos te agradecer pelo teu cuidado, porque o Senhor é o Deus que cuida de nós. O Senhor é um Deus presente, é um Deus de perto, é um Deus que está conosco, é um Deus que habita em nós, é um Deus que fala conosco, é um Deus, Pai, totalmente suficiente para cuidar de todas as áreas das nossas vidas. Nós queremos te louvar por todas as tuas obras, pela tua grandeza, Deus. Senhor, eu também quero pedir em teu nome que o Senhor esteja cuidando daquelas pessoas que estão nos ouvindo e estão com conflito emocional, conflito ministerial, conflito sentimental. Deus, haja para a glória do teu nome. Fale através da sua palavra ao coração dessas pessoas, conduza elas segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Ainda que seja doloroso, Pai, o início, ainda que seja difícil o início, mas nós sabemos que o final das coisas, elas são melhores do que o princípio delas, Pai, porque a Tua palavra diz assim, e nós cremos na Tua palavra, que o Senhor esteja cuidando delas, esteja ajudando elas, esteja capacitando cada um. Assim nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Só lembrar a galera aí, siga nosso Instagram, @joad.oficial. Siga nosso YouTube, temos episódios toda semana para você estar acompanhando aí e estar recebendo uma edificação para sua vida. Aí. E compartilhe com seus amigos. Obrigado Maravilha. pelo convite, meus irmãos. Valeu, meu amado. Obrigado Valeu, pelo Cezão, convite. Obrigado pela pelo convite. participação. Deus abençoe cada um. Deus abençoe. Semana que vem, estamos aqui de Episódio novo novo. no Joadcast. É Deus isso aí. abençoe. Falou.